quais os sintomas da arritmia, doutor? Os sintomas de arritmias podem ser diversos, então depende do grau de arritmia. Quando a gente fala de arritmia, a gente está falando de um conjunto muito grande de diagnósticos diferenciais. Existem arritmias mais leves e existem arritmias mais complexas. Então, os sintomas que mais preocupam no momento de uma arritmia é um paciente que tem dor no peito, é um paciente que começa a ter falta de ar, é um paciente que tem redução do nível de consciência, semelhante ao que teve o jogador ali no campo, então ele perdeu a consciência. O que acontece? O coração, numa arritmia, ele bate de uma forma descompassada, ou seja, ele bate ou de uma forma, como estou falando para vocês, descompassada, que seria arrítmica, ou ele bate de uma forma muito acelerada e o coração não consegue funcionar normalmente. Quando o coração não funciona normalmente, o sangue não irriga corretamente os órgãos, incluindo o cérebro. E esse paciente tem um desmaio, como esse paciente teve ali no campo. E o que chama muita atenção é quando o atleta tem algum mal súbito durante a prática de atividade física, é que os atletas são conhecidos popularmente por serem muito saudáveis. Mas, infelizmente, eles não estão imunes à possibilidade de ter arritmias cardíacas. Outros sintomas de arritmias cardíacas, o mais comum da população em geral, são os sintomas de palpitação. Então, o paciente sente o coração muito acelerado, sente o coração descompassado. Ele pode ter outros sintomas, além desses de mais graves, são mais comuns. Então, quando o paciente começa a sentir alguma palpitação no peito, a gente sempre tem que investigar a arritmia. Doutora, a gente também, entre as perguntas aí que as pessoas mais têm feito no Google sobre arritmia, tem sido perguntado o que causa justamente essa arritmia. E nesse caso a gente tem aí dois casos diferentes, né? Porque a gente tem o caso do técnico Tite, que tem algo ligado com a altitude, mas isso não é a mesma justificativa para esse jogador uruguaio que sofreu aqui em São Paulo. Perfeito. Bom, eu estou falando também que eu estou vendo nas redes sociais, então não sei ao certo os diagnósticos médicos do jogador e do Tite, mas certamente, por terem idades diferentes, eles têm diagnósticos diferentes. Então vamos começar com o Tite. O Tite, pelo que eu vi nas redes sociais, também no Google, ele teve uma arritmia chamada fibrilação atrial. A fibrilação atrial é uma arritmia em que o coração ele bate completamente descompassado. Ele é arrítmico, ele bate muito acelerado. E quais são os fatores de risco para o paciente ter a fibrilação atrial? Idade, principalmente acima de 60, 65 anos, hipertensão arterial, que é a pressão alta, o diabetes, obesidade, o alto consumo de bebida alcoólica. E agora a gente vai falar de um contribuinte que certamente fez o Tite piorar a situação do Tite, que ele estava numa altitude muito elevada, né? Estava em La Paz, na Bolívia. Então, o que acontece? A pressão de oxigênio em altitudes muito elevadas é mais baixa. E automaticamente, para qualquer um de nós, seja jovem, seja idoso, o nosso coração ele vai ficar mais acelerado e a nossa pressão arterial tende a subir. E esses dois componentes, eles vão, entre aspas, provocar mais o coração. Então, se o paciente já tem uma predisposição a desenvolver arritmia, esse é um fator que ajuda a desencadear esse processo. Agora, do jogador de futebol, a gente fica preocupado com arritmias que são arritmias, entre aspas, um pouco mais graves, porque são arritmias que podem causar parada cardíaca. Então, nem toda arritmia está associada à parada cardíaca, e nem toda parada cardíaca está associada à arritmia, mas esses casos eles podem ter, sim, uma relação. E o vídeo que está passando aqui na tela chama muita atenção, que a gente vê que ele está completamente ali, perdeu os sentidos, né? Então, o corpo ele não consegue mais manter a pressão arterial, não consegue mais manter esse paciente acordado. O que são os fatores de risco para um paciente jovem ter arritmia cardíaca? Tem um fator de risco que preocupa muito os casos de pacientes atletas, que é a chama cardiomiopatia hipertrófica. A cardiomiopatia hipertrófica comete cerca de 1 a cada 500 adultos. Então, se vocês imaginarem a quantidade de atletas que a gente tem, além do futebol, a gente vai ter um ou outro que vai ter cardiomiopatia hipertrófica. Uhum. E quando a cardiomiopatia hipertrófica é uma doença que aumenta muito o risco de morte súbita. Então, ela causa arritmias, esse paciente ele pode ter uma parada cardíaca. Agora, o que esse paciente teve durante o jogo, eu não consigo dar certeza para vocês. Mas certamente ele teve alguma arritmia grave que faz o coração não funcionar corretamente, o coração não funcionar corretamente e tem desmaio, como a gente viu. Doutor, a outra pergunta era justamente se a arritmia é grave. O senhor já respondeu, né? Que tem casos graves. Então, eu já vou pular para a próxima. Tem cura?
ou uma pessoa que diagnostica arritmia vai ter arritmia para sempre? Perfeito. Muitas arritmias, de fato, a gente consegue controlar muito bem, em alguns casos até curar, principalmente as arritmias que são menos severas. Outras arritmias mais graves, a gente vai ter que compensar esse paciente, seja com medicação, seja com tratamento da doença de base. E aí a gente pode até fazer cirurgia em alguns casos. Então, muitos pacientes com arritmia conseguem levar uma vida completamente normal, sem ser afastado de atividade física, sem ter nenhuma restrição, tá? Agora, existem pacientes que têm arritmias graves e querem fazer atividade física de alta intensidade, que a gente, como cardiologista, contraindica atividade física justamente porque aquele paciente ele tem um conjunto de alterações que aumentam muito o risco desse paciente ter um mal súbito. E quando eu falo de mal súbito, é um desmaio, é um AVC, é um infarto, é uma parada cardíaca durante o esporte. Então, existem pacientes, infelizmente, que a gente tem que contraindicar atividade física. Esses pacientes, por mais que a gente controle a arritmia, a gente não tem segurança de liberar para a prática de atividade física de alta intensidade, que no caso é de atletas profissionais. Doutor, o senhor até falou, então, dessa questão de não indicar para todo mundo, né, que tem arritmia de fazer. Até uma das perguntas aqui, quem tem arritmia pode jogar futebol? Então, como é que é feita essa avaliação? É algo que tem que ser constante? A pessoa já reparou? Em quanto tempo ela tem que fazer um acompanhamento? Como é que funciona isso, né? Perfeito. O exercício físico, a atividade física, ela é protetora para as arritmias. Então, tanto ela evita a arritmia, quanto ela melhora a arritmia dos pacientes que têm arritmias. E aqui eu abro parênteses, da grande maioria das arritmias, diferente do que eu falei agora há pouco das arritmias graves. Então, a atividade física ela é indicada para muitos pacientes em que a gente diagnostica arritmias. Uma arritmia muito comum, que muita gente que está ouvindo aqui vai se identificar, são as extrasístoles, são batimentos extras do coração. Essa é a arritmia mais comum na população e que muitas das vezes não traz preocupação para o cardiologista e a gente controla isso facilmente. Então, a atividade física pode ser indicada e é indicada para a maioria desses pacientes. E como que a gente sabe quem pode e quem não pode? Obviamente, uma história clínica desse paciente, a gente entender se esse paciente tem algum outro fator de risco, porque muitas vezes o paciente é atleta, mas tem pressão alta, a gente tem que cuidar da pressão alta. Muitas vezes esse paciente tem alguma doença genética que aumenta o risco de arritmia, como a cardiomiopatia hipertrófica ou outras diversas doenças que a gente tem na cardiologia, que a gente descobre perguntando dos antecedentes familiares. Então, uma história clínica muito bem feita, um exame físico completo desse paciente, junto com exames adicionais. Então, por exemplo, um paciente, mesmo que jovem, que procura o consultório querendo liberação para uma prática de atividade física de alta intensidade, é recomendável que esse paciente tenha um teste ergométrico. O teste ergométrico, que é o exame da esteira, vai trazer muito mais segurança para a gente entender se esse paciente está liberado para uma atividade de alta intensidade ou não. Além disso, obviamente, ecocardiograma, que é aquele ultrassom cardíaco, o eletrocardiograma, que é aquela fitinha que a gente faz no pronto-socorro. Esse é o pacote básico de avaliação no geral. Tá certo. Doutor Moser, para a gente encerrar, se tivesse que ficar atento a alguns sinais, porque eu sei que às vezes pode ser silenciosa essa arritmia, mas os principais sinais, para quem precisa ficar atento se está na hora de fazer todo esse acompanhamento que o senhor acabou de dizer. Ótimo. Os principais sinais são os pacientes que começam a ter palpitação no coração. Obviamente, pessoal, a grande maioria dos pacientes que se queixam de palpitação não tem arritmia. Por exemplo, uma ansiedade pode gerar palpitação, uma crise de pânico, uma desidratação. Mas os pacientes que começam a ter palpitação no peito, uma sensação de queda de pressão quando tem essa palpitação, uma dor no peito, isso mesmo ao repouso é um sinal de alarme para procurar um cardiologista. E agora, eu ressalto muito, o paciente que faz atividade física, que durante a atividade física sente muita falta de ar, sente um desconforto no peito, seja um aperto, seja uma sensação do coração batendo forte, seja uma sensação de desmaio, uma falta de ar desproporcional ao condicionamento desse paciente, ele pode estar ali, de fato, apresentando alguma arritmia que vem causando esses sintomas. Então, sinais de alarme são sintomas durante o exercício físico, esses são sinais de alarme, e outros são esses mais comuns que eu falei para vocês, como palpitações ao repouso, que fazem o paciente ficar sintomático. E tem paciente que fala, Moza, eu tenho às vezes o coração um pouquinho acelerado, passa rápido, não sinto absolutamente nada. E tem paciente que fala, olha, eu estou em repouso, trabalhando, meu coração acelera muito, eu fico um pouco tonto, isso me dá uma ansiedade, isso me faz, parece que cair a pressão, isso tudo é um sinal de alarme. E aqui eu deixo a última recomendação para todo mundo que
vai fazer atividade física de moderada a alta intensidade, é recomendável pela sociedade que se consulte com um cardiologista, com um clínico geral, que seja visto por um médico, para entender se você tem segurança ou não para a prática dessa atividade física. Tá certo, doutor Mozart, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente conectou o radar da Sala Digital Band Google, viu o interesse das pessoas sobre esse assunto e rapidamente já trouxemos então aqui a sua parceria para esclarecer para a gente, enfim, os principais pontos aí da arritmia cardíaca. Um grande abraço e obrigada pela ajuda, viu?